Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, né? Estão servidos? Estou almoçando. Ignore a Francisca. Vou falar um pouco sobre a minha iniciação, né? Assim como eu fiz um vídeo falando sobre a ayahuasca, né? Sintam-se servidos para sentar e almoçar comigo. Mas eu acho extremamente necessário para quem é de Umbanda, para quem ainda vai se iniciar, né? Como se deu todo esse processo. Faz um tempo, né, que eu quero fazer esse vídeo já, mas enfim, eu não tive coragem de fazer e eu vou explicar o porquê, né, de tudo isso. Eu não tive coragem de fazer esse vídeo, talvez com medo de represália, né, enfim. Então, vamos lá. Para quem não sabe, né, eu sou sacerdotisa de Umbanda, né, sou formada já, tenho meu terreiro aqui, meus filhos, enfim. E quando surgiu a oportunidade de eu realizar o sacerdócio de Umbanda, de eu estudar, eu coloquei um propósito com os meus guias espirituais, os meus mentores. Já tava de saco cheio de ficar precisando de outras pessoas ou, sabe, precisando da mão de alguém, enfim, para fazer minhas coisas, né? E eu fui estudar. Enfim, fiz esse propósito. E aí, deu uns 5 dias, no máximo, isso. Me apareceu o post, né, do Instituto Saraceni falando sacerdócio. Eu falei, é isso. E aí eu decidi fazer. Foram 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, quase 3 anos de curso, enfim. Não lembro especificamente. Mas concluído com muito sucesso. Foi fácil? Quando a gente mexe com a espiritualidade, nada é fácil. Foi um período que eu chorei muito, um período que eu tive muitos problemas. Foi um período meio que caótico, né? Eu falei, eu vou concluir, eu não vou parar. Enfim, graças a Deus, concluí, né? Eu não queria abrir o terreiro na minha casa, não queria. Porém, conversando com a mãe, filha, faz assim, assim, assim. Não vai entrar em pormenores, que é uma coisa muito particular minha, que eu fui conversar com a mãe. Enfim. E aí, onde me deu um estalo, faz isso, 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 você tá louca? Eu lembro da fala dela, gente, você tá louca? Faz isso, 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 né? Que eu tava indo no Vale dos Orixás, né? E tava ficando puxado, né? Quem conhece o Vale dos Orixás, dependendo da distância, tem que ter transporte, fica puxado, né? Enfim. E aí, decidi abrir. Tanto que foi 1 ano no Vale, e estamos com 2 anos de casa aqui no meu chão, né? E aí, meu povo, no decorrer desse tempo, eu tenho uma prima, né? Que ela sempre fez parte dessa casa de axé. E eu fui na iniciação dela, fui num ano dela e fui também na iniciação do irmão dela, do meu primo, né? Do Fono de Oxum e do Fono de Exu, né? E comecei a visitar a casa como visitante mesmo e tal. E aí eu senti que tinha um trem
me chamando, né? Detalhe, eu sempre tive muito preconceito com o candomblé. Nunca quis fazer parte do candomblé. Meus amigos que já me conhecem há anos de espiritualidade, enfim, sabem que eu sempre tive muito preconceito. Nunca quis participar, entrar numa casa. Ah, você é louco? Esse negócio não é pra mim, não. Enfim, né? Caiu na testa. E aí, meu povo, fui jogar com meu pai. Amo meu pai, né? Um beijo, pai, se você estiver vendo esse vídeo. Com o babá Ademir, né? E aí, meu povo do céu, socorro. Ali, o meu preconceito caiu por terra. Ele foi extremamente educado comigo. Ele foi extremamente receptivo. Ele falou coisas ali da minha vida naquele primeiro jogo que ninguém sabia, né? E aí foi onde, né, Pai Oxoguian respondeu na minha coroa. Aí abriu o quê? Um triplex na minha cabeça. Onde estava Pai Oxoguian todo esse tempo, né? Porque na Umbanda, no meu terreiro, eu tenho todos os fundamentos de quê? Yansan e Omolu, né? E aí, onde que estava Pai Oxoguian todo esse tempo? Todo esse período? Eu falei, onde anda? Onde habita? Como, né? Como existe? E aí, uma coisa que ele falou pra mim no jogo, que isso é uma coisa que eu posso falar, que não tem nada a ver. Minha filha, sua iniciação vai ser muito rápida. O Pai Oxoguian vai fazer com que as coisas sejam muito rápidas. Tudo bem, então. E eu pagando pra ver. E ali ele me apresentou como, né, a Bian, né, de Oxoguian. Toda vez que você entra num terreiro de candomblé, que você não é iniciada, você é a Bian. Então, a Bian de Oxoguian, com essa cara redonda que vos fala, entrou no terreiro, enfim. E aí eu comecei, né, aí nas funções, eu não sabia de nada. Gente, primeira função que eu participei, tem um irmão meu, do Fonichinho de Airá. Um beijo, irmão, se você ver esse vídeo. Cara, eu chamava ele de amigo dentro do terreiro. Porque eu não sabia qual era a forma correta, né? Eu pensava que o povo, né, o povo fala tinho, tinha, né? Diminutivo de dofonitinho e dofonitinha. Eu pensava que era um apelido carinhoso. Gente, olha a minha inocência, meu Deus do céu. Até que o irmão me chamou, ele é meu mais velho. Até que ele me chamou e ele falou, vem cá, deixa eu te ensinar. E aí, com todo o amor do mundo, né, ele me ensinou que não era pra chamar ele de amigo. Lá dentro, ele era o quê? Dofonitinho de Airá. Né? E aí, enfim, entendi. Comecei a aprender as coisas, benção pra todo mundo, Motumbá, e, enfim, Abian, Abian, Abian. E na linha dos Abians, né? Comecei eu. O pai me colocou no xirê, né? Morrendo de vergonha. Gente, eu ainda pareço uma pata-choca. Eu sou uma pata-choca, eu sou totalmente dura. Mas quando você é Bian, você é novo, que você entra numa roda de candomblé, meu irmão, ó, não passa nem Wi-Fi. Você não sabe o que você tá fazendo. Você não sabe se você deita, se você levanta, se você bate palma, se você dança. Você não sabe se você roda pirueta. Cara, é constrangedor. Mas enfim, uma dica para os meus irmãos abianos, nada que olhar os mais velhos não adiante, ó, mexa os seus bracinhos e tá tudo bem, você vai iniciando desse jeito até que você pegue a dança, enfim, o movimento do xirê, né? Também não sabia cantar, não sei cantar ainda, porque, enfim, eu tenho 6 meses, né, de iniciada, vou fazer 6 meses agora em julho de 2025, né? Vou fazer 6 meses de iniciada.
E aí, meu povo, eu ficava lá com a boca fechada, ficava lá tentando acompanhar, e eu extremamente incomodada com isso. Falei, cara, eu nunca entrei numa gira, num trabalho, num culto a orixá, enfim, né? E não saber uma cantiga, não saber uma dança, não saber uma saudação, cara, ali eu me desconstruí totalmente. E é ali onde vem o primeiro ensinamento do candomblé, do xirê, do axé umbanlá, que me chocou muito. Eu não sei de nada. Quanto mais eu penso que eu sei, meu irmão, você não sabe nada. O orixá é quem sabe da sua vida, você não sabe coisa nenhuma, né? Enfim. E aí a gente vai aprendendo nas funções. A primeira vez que eu limpei bicho, gente do céu, eu parecia um pinto no lixo. Gente, eu parecia uma criança que acabou de ganhar um doce. Pra mim, eu adoro anatomia. Eu fiz o técnico de enfermagem, né? Não terminei o técnico de enfermagem por questões pessoais. Eu vi que aquilo não era pra mim. Enfim. E eu fui limpar meu primeiro franguinho. Meu irmão, minha irmã, como eu fiquei feliz limpando aquele frango. De ver a anatomia do frango. De saber o que é uma moela. Gente, eu sempre via moela nas oferendas de Umbanda. A gente usa muito moela para fazer padê, essas coisas. Só que eu não sabia como era uma moela. Rapaz, fui ver a moela. Falei, gente, eu não acredito que a moela é isso. E depois, fora da função, eu fui pesquisar o quê? Qual era a anatomia do frango, a moela. E, claro, eu entendi o para que serve a moela em ritos de padês, para Exu, entendeu? Você quer saber para que serve a moela? Vai pesquisar o que é a moela e você vai entender. Isso daí eu deixo por conta de vocês, de graça, para vocês pesquisarem. Enfim, eu fiquei muito feliz limpando meu primeiro franguinho, gente. Enfim, e aí, voltando na roda dos Abiãs, eu conheci, que hoje é minha dofona, né? Conheci ela e conheci, na época, a Bian de Oiá, né? E a Bian de Euá, né? Que na época ainda não sabia que era de Euá, né? Enfim, elas me acolheram muito bem. Fiquei grudada nelas. E a gente conversava, a gente começou a desenvolver, a gente começou Quer dizer, eu comecei, né? Porque elas já estavam um tempo na casa. E eu só conhecia minha prima, a Josi, né? E meu primo, o Dário, enfim, o Dofono de Exu, né? E hoje o Dofonitinho de Odé, o Levi. Enfim. E ali com as minhas irmãs Abiãs, eu grudava nelas e elas me falavam, perguntavam as coisas, me falavam, isso não pode, isso você faz assim e tal. E aí no decorrer das funções, né, teve uma função de Xangô, eu entrei um pouquinho antes da fogueira de Xangô, né? E nisso, meu povo, meu pai estava montando um fundamento. E eu que não sabia nessa questão de não saber coisas antes do tempo, porque tudo a gente quer saber, né? Grudei do lado do meu pai. Pai, posso olhar? O que é isso? Meu pai, lindamente e educadamente. Minha filha, tem uma samambaia lá embaixo, rega conta-gota pro pai. Aí eu fiquei meio assim, falei, ué, eu literalmente pensei, gente, eu literalmente pensei que tinha uma samambaia e eu não tinha visto. Aí eu desci. Aí eu não sei pra quem que eu perguntei, mas eu perguntei, cadê a samambaia? Aí a pessoa falou, não, irmã, não é isso não. Aí a pessoa me falou, né, que o pai tava fazendo fundamento e tal. E depois, a hora que eu subi, meu pai, educadamente, me explicou, né, sobre, olha, não fica olhando, tal, não sei o que, o porquê de tudo, ele me explicou, não o porquê do fundamento, mas o porquê de não
me contar naquele momento. Eu cheguei na casa ontem, gente, já queria saber de fundamento, tudo bom. Enfim. Eu sei que montamos o nosso barquinho. Por fim, ficou eu e a minha dofona de Oiá, que não poderia ser outra. Eu amo a minha irmã de Oiá. Não estou puxando seu saco, viu, dofona? Antes que você veja esse vídeo e fale que eu estou puxando seu saco, não estou. Mas eu amo a minha irmã, né? Assim, a gente criou uma conexão de almas mesmo, uma conexão muito forte, né? E aí, foi um corre-corre. E vai atrás disso, e vai atrás daquele, vai atrás daquele outro, aqui atrás. E eu sei que, gente, em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses, tava tudo montado. 4 meses. Porque eu comecei a montar depois de agosto. Não, depois de julho. Então de 4 a 5 meses, enfim. Tem gente que leva anos pra montar, né? Tava tudo montado. Como eu consegui, meus irmãos? Não sei. Da onde saiu o dinheiro, meus irmãos? Não sei. Nesse período foi onde Pai Oxoguian já começou a mostrar o quanto ele era vivo na minha vida. Enfim, chegou o dia fatídico, eu recolhi dia 6 de janeiro, dia 6, e saí no dia 17 ou 18, enfim. Eu não vou falar sobre fundamentos de Roncó, porque eu acho que, primeiro, que não se fala, segundo, que tem muita coisa aí na internet, vocês entendam o que vocês quiserem entender, vocês precisam vivenciar isso, né? E claro, você faz um juramento, né? Então, ó, boquinha de siri. O que eu posso dizer sobre o meu recolhimento? Foi um período ao qual eu me redescobri em muitas coisas. Foi um período que eu aprendi demais, 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 demais. Tive, sim, minhas crises de ansiedade lá. Tive um ótimo Ajubonã. Meu babá Ajubonã é sensacional. Ele nos ouviu, ele nos cuidou, ele nos ensinou. Na hora que tinha que levar broncas, gente, é isso. Filha, fala mais baixo, abaixa a cabeça. Enfim, eu sei que o meu recolhimento foi bom. Tive algumas experiências que, pra mim, não que a casa em si ou que a mão do meu pai, não. Pra mim, eu, Diana, teve algumas questões internas minhas que eu não afinizei. Mas faz parte do processo de desconstrução, né? E hoje, depois de 6 meses iniciada, né, indo para o 6º mês, né, agora, o que mudou na minha vida, né? O que mudou na vida da Diana? Cara, você aprende a voltar às suas origens. Você perde cabelo, você perde vaidade, você come com a mão. Você aprende a rezar e a agradecer por tudo. Você pede a pedir licença por tudo. Você aprende a ouvir mais e falar menos, né? É um processo de resiliência muito grande, muito grande. Você começa a dar valor às coisas simples da vida. Aqui, meu povo, eu tô comendo num pote. Tô comendo com um hambúrguer, com arroz e feijão. Isso aqui pra mim é o céu. Isso aqui pra mim é o céu. Tem gente que não gosta. Enfim, tô falando porque tem gente que não gosta. Tem gente que não come salsicha. Enfim. Gente, vocês não têm noção da vontade que eu fiquei de comer uma salsicha quando eu tava recolhida. Você aprende a ressignificar muitas coisas dentro de você. Aí a pergunta fatídica que não quer calar, né? Como que funciona a sua casa? Funciona.
eu tenho meu preceito, sigo. Se meu pai, de repente, me der a go, me liberar para algumas coisas, ok? Como algumas coisas, algumas questões que eu já coloquei para ele, já falei com ele aqui, ele me liberou. O preceito segue, entendeu? Eu foco esse ano em desenvolvimento mediúnico, ensinamentos, aulas, meus filhos aprendendo. Inclusive, eu gravo as videoaulas para eles, né? Que é um modo sensacional. Mando o conteúdo e aí a gente discute, debate os ensinamentos, as situações. Então, assim, mudou muita coisa na minha cabeça. Não vou falar que eu deixo de ser louca e perturbada, não, meu amor. Porque o orixá, ele vem para te proporcionar um renascimento. A iniciação é um renascimento. É isso. Entendeu? Algumas coisas no seu destino são ajustadas, algumas questões kármicas são ajustadas também, né? Mas assim, Pai Oxaguian, na minha vida hoje, cara, é tudo. Enquanto eu viver nessa encarnação, e se, enfim, houver outras que eu possa me iniciar para ele, que assim seja. Ah, mas e mãe Ançã e pai Omolô continuam comigo. Eu amo ser filha da minha mãe Ançã. Eu amo ser filho do meu pai Omolô. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não dá para misturar o quê? As vertentes. Quando, no caso, eu não tenho xirê aqui, não faço xirê aqui, eu não tenho idade para isso e espero demorar um tempinho ainda, bastante, né, para ter essa responsabilidade, porque para mim é uma coisa nova. E claro, eu gosto, quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas nesse quesito espiritual. Eu sou muito caxias, metódica com essas questões, né? Então não dá para misturar a Umbanda com o Candomblé. Não dá para fazer, sei lá, uma gira de Umbanda e já virar pro Candomblé. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente vê um monte de groselha por aí, né? Candomblé é uma coisa, Umbanda é outra. Mas tem como coabitar? Tem. Tem como ser vivenciado? Tem, porque eu vivencio. Eu tenho a propriedade de falar para vocês. Existe a possibilidade de você vivenciar sendo mãe de santo de Umbanda, você se iniciar para o Candomblé e você aprender, você se ressignificar e você trazer ensinamentos? Tem. Para que eu me iniciei no Candomblé? Só de curiosa? Não, porque o caminho se abriu. Ah, mas você não estava satisfeita com a Umbanda? Eu sempre fui satisfeita com a Umbanda. Porém, nos últimos anos, o que eu tenho visto muito é essa questão do embranquecimento, do apagamento cultural, né? Questões que às vezes meus filhos traziam sobre Itãs, que como que eu vou falar de Itã se eu não vivencio um Itã? Como que eu vou falar de uma iniciação se eu não vivencio uma iniciação? Como eu vou explicar a diferença entre um ebó, uma oferenda, entre um xirê, né? Entre uma gira, se eu não vivencio? Eu gosto de falar sobre o que eu vivencio. Na espiritualidade é isso. A maioria dos meus clientes, 90% dos meus clientes que me procuram para os jogos de cartas é o quê? Pessoas que já passaram por situações iguais a que eu passei durante a minha vida, porque hoje eu tenho 35 anos, mas já passei muita coisa. Quem me conhece pessoalmente sabe, né? Então, a maioria dos meus clientes são pessoas que passaram por situações semelhantes ou iguais a minhas de vivência, né, terrena, de experiências de vida que precisam de aconselhamentos. E como que eu vou fazer um aconselhamento para alguém que quer se iniciar no Candomblé, alguém que precisa se iniciar no Candomblé, um amigo meu, uma conversa informal que venha perguntar? Eu vou falar o quê? Eu vou levar todos os meus preconceitos que eu tinha antigamente para essa pessoa? De forma alguma.
Quem sou eu para ter esse preconceito com as diversas formas, a pluralidade que é a nossa espiritualidade dentro do Brasil? Seja evangélica, seja católica, seja umbandista, seja candomblessista, seja quimbandeiro, seja do catimbó, seja da jurema, seja do budismo. Quem sou eu? O que eu tenho que fazer? Aprender. Quer dizer que eu vou me iniciar em todas as religiões possíveis? Não. Aquelas que se abrirem, aquele caminho que se abrir para mim, vamos ver. Se for para eu ir, eu vou. E fui. Mesma coisa com a ayahuasca. Eu tinha um mega preconceito da ayahuasca. Eu vi diversas coisas. Cara, eu fiz num terreiro sensacional, com uma dirigente sensacional e um mestre de ayahuasca, um cerimonialista sensacional. Então, meu povo, eu queria gravar esse vídeo, gravei esse vídeo para desmistificar toda essa questão de preconceito. Um conselho para os meus irmãos umbandistas: não tenham preconceitos com relação aos candomblecistas. Eu indico terreiros que eu conheço para pessoas de candomblé, assim como eu vou indicar para vocês o terreiro aonde eu me iniciei, que é do meu pai Ademir, Axé Umbanlá. É um axé que é o quê? Confiável. O dirigente não vai pisar na sua cabeça, ele não vai te bater, ele não vai te excomungar. Não vai. Entendeu? É um axé que é o quê? Cara, eu não tenho o que falar, é sensacional. Todo mundo fica nervoso, meu povo. Todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins, e isso é normal do ser humano. Agora, você ir em um terreiro onde você não conhece a procedência do dirigente, onde você olha para a vida do dirigente, você olha para a casa do dirigente, cara, aqui que eu vou me enfiar? O que me chamou a atenção na casa do meu pai? A educação dele, a coerência dele, o modo dele me tratar, o modo do meu babá Jubonã me tratar. Cara, o modo dos meus irmãos me tratarem. A maneira que as coisas foram acontecendo, a vida do meu pai, como ele age, como ele é no dia a dia, comigo, com a minha pessoa e com os demais irmãos. Você tá entendendo? Então, assim, sempre que você for, isso para qualquer terreiro, qualquer religião, qualquer culto religioso, analise a vida do dirigente. Sinta confiança na mão daquele dirigente. E uma coisa que, claro, no dia do meu Oroncó, que o pessoal me contou depois, né, que meu pai fez um discurso muito bonito, que antes de eu chegar, né, no terreiro, antes de eu chegar lá para jogar com ele, ou na casa de candomblé, enfim, o Chaguinha já tinha chegado na frente. O Chaguinha foi na minha frente, abrindo todos os caminhos, né? Então, assim, mistérios da espiritualidade, meus irmãos, é isso. Agora, quem somos nós, né? Então, tire o seu preconceito com relação ao outro culto, a outra seita. Procure conhecer, procure estudar, ter conhecimento. Conhecimento é de graça. Como eu falei, eu não vou revelar fundamento aqui, mas se você for no YouTube, se você for em qualquer lugar, meu irmão, você vai achar um monte de coisa. Mas aí você tem que saber filtrar o que é lógico do que é não lógico. Se você tá observando aquele vídeo, aquela pessoa tá falando muita groselha, corre. Tem que ter coerência. Tem que ter lógica. Tudo que eu vou analisar na espiritualidade para ensinar alguém, tudo. Lógica. Um búzio, uma moeda. Ah, do que é feita essa moeda? Para que serve essa moeda? Qual o fundamento dessa moeda? Tá entendendo? Qual o fundamento, sei lá, de um fumo? Qual o fundamento do fogo? Eu vou trazer para aquela pessoa um raciocínio lógico que vai fazer ela entender. Claro que nem tudo na espiritualidade é lógica, mas enfim, caminhos da espiritualidade. Continuo sendo sacerdotisa de Umbanda. O que o orixá dá, ele não tira. O orixá não tira da minha coroa as minhas consagrações sacerdotais, né? Sacerdotais. Nossa Senhora, quase que não sai, né? O orixá não tira. O orixá não vai tomar aquilo que ele me deu e que eu fiz com tanto amor, que eu me dediquei.
Assim como a minha iniciação também, né? E é isso, meu povo, né? Eu queria contar essa história para vocês, assim como eu contei a da ayahuasca. Eu acho que é interessante a gente compartilhar esse tipo de conteúdo para que as pessoas vejam, sintam a verdade. Eu tô aqui, ó, de cara lavada na minha casa, comendo meu bandeco e dividindo com vocês essa história. E é isso, meu povo, tá bom? Então o vídeo já tá ficando um pouco longo. Se vocês quiserem fazer algum comentário, falar alguma coisa, tá aí os comentários, tá aí as descrições. E aí tem os links das minhas redes sociais, só me procurar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Que Mãe Ansã abençoe, que Pai Omolu abençoe, que Pai Oxoguian abençoe. Axé.